Oi, gente, voltei. Então, hoje eu queria falar com vocês sobre as características do autismo do Miguel, que nós descobrimos, né, na época que assim que a gente descobriu, eu fiz questão de anotar, sabe? E quais são as características dele, quais são as dificuldades que nós encontramos no início e as dificuldades que nós encontramos hoje. Eu achei anotado, ó, nesse caderninho aqui, minha letra horrível como sempre, vocês sabem, tá vendo? Eu não tenho data aqui, mas eu lembro, assim, da época que foi feito isso daqui. Então vamos lá, que eu olhei aqui e me perdi. Vamos lá. Na época que nós levantamos, assim, a hipótese, né, do Miguel ser autista, como eu falei no outro vídeo, foi em outubro de 2018. Na época ele ainda não tinha 2 anos, né? Ele faz aniversário dia 23 de janeiro. Então, na época ele ainda não tinha 2 anos. Então, eu acredito que isso aqui eu devo ter feito tipo, no final do ano, no início de 2019, né? No final do ano passado. Então, vamos lá. Quando a gente conversou com o médico, né? O médico foi falando lá as coisas, assim, então a gente no dia a dia foi vendo quais eram as dificuldades dele, depois assim que a gente foi entendendo melhor, né, a respeito do autismo, depois que a gente pesquisou bastante. Então, o Miguel, na época, ele não gostava de novidade na comida. Na época, ele comia arroz, feijão, macarrão, carninha, franguinho. Oi, parece aqui. O pessoal ainda não sabe quem é você. Vem cada um aí. Ai, oi, pessoal. Vai lá com seu papai, que eu já vou acabar, tá? Beijo. Porque ele nunca fica preso lá, né, no quarto com o pai. Normalmente a gente fica aqui e o pai fica lá trabalhando. Voltando, como eu tava falando, na época ele comia arroz, feijão, macarrão, carninha, carne moída. Ele comia a panquequinha que eu fazia de ovo com banana. Hoje em dia ele não come mais nada disso. A comida dele... E ele não gostava de novidade na comida. Então, com a restrição alimentar, quando ele foi vendo as preferências dele, entendeu? Então, ele pensava, tipo assim, eu gosto mais do crocantezinho, então eu vou passar a não comer. E ele não comia, e ele não come o que não é crocante, entendeu? A alimentação dele é bem difícil. Ele, no ano passado, ele fez acompanhamento o ano todo com uma nutricionista na policlínica aqui de Osasco, né? No SUS. E os avanços foram muito curtos, porque na realidade é muito difícil, sabe? O avanço que nós tivemos, assim, foi que ele gosta, a gente percebe, quer dizer, que ele tem vontade, que ele fica assim, aguando, sabe? Olhando a nossa comida, mas ele não tem coragem de experimentar. E não adianta forçar, não adianta dar na boca que ele não aceita, ele cospe, bota pra fora e tem ânsia de vômito. O meu erro com o Miguel, mas também não é um erro, foi que quando nós fizemos a introdução alimentar nele, quando ele fez 6 meses, eu preferi pro lado da introdução alimentar pelo método BLW. Que como é que é o método BLW? Você vai fazendo a introdução, papinha, vai deixando mais grossinho, vai deixando pedacinho. Então, com menos de 2 meses, o Miguel já comia a comida da casa. Não precisava ficar amassando nada. Ele já comia a comida da casa. Mas o que aconteceu? Ele começou a comer, né? Tipo assim, esse aqui é um pedacinho de frango, ele comia sozinho. Esse daqui é um brócolis, ele comia sozinho. Era a coisa mais linda. Eu tenho vários vídeos dele comendo sozinho, várias fotos. Porém, eu não gosto de ver nada, porque eu fico muito triste, me dá vontade de chorar. A quantidade de coisas assim que ele comia, arroz, feijão, macarrão, e hoje em dia ele não come nada disso, nada, nada, nada. E aí eu acho que eu errei e eu não recomendo a ninguém fazer introdução alimentar, porque você não sabe que essa criança é autista com 6 meses, entendeu? Você não sabe. Então, se um dia eu tiver um segundo filho, que isso vai ser um assunto para um próximo vídeo, não, para algum vídeo aqui no canal que eu já estive conversando com o Wanderson, eu não vou fazer a introdução alimentar pelo método BLW, de jeito nenhum. Eu não recomendo a ninguém. Porque você não sabe se a criança é autista com 6 meses. Você começa a perceber as características dela quando ela tem lá para mais de 1 ano e meio, né? Na época, ele só brincava deitado no chão
com o rosto grudado no brinquedo. Gente, eu vou ter que levantar pra pegar algum brinquedo aqui pra mostrar pra vocês. Achei. Calma aí. Voltei. Então, como eu falei, ele só brincava deitado no chão, grudado. Então, ele ficava lá deitado e ficava assim, olhando, brincando, olhando, vendo o que tinha naquele brinquedo. Era basicamente isso. E ficava olhando e mexendo na rodinha assim, que é uma característica do autismo. Era assim que ele brincava. Hoje em dia, não. Ou então, enfileirando, ou então empilhando. Hoje em dia, não. Ele continua assim, enfileirando as coisas. Ele gosta muito. Eu não proíbo porque ele gosta. Então, pra que eu vou proibir uma pessoa de fazer uma coisa que não faz mal nenhum a ela? Eu não concordo. Mas hoje em dia ele já constrói uma coisa ou outra, entendeu? E quando ele constrói alguma coisa assim diferente, a gente estimula, a gente, muito bem, que lindo, Miguel, muito bem, vamos lá. E o pai monta com ele, manja coisas assim. Então ele já melhorou. Como é que se fala? Ele não brinca mais assim, grudado. Ele já faz assim a coisa com função, entendeu? A função do brinquedo do carrinho é fazer assim, então ele faz a função. Esse daqui tira e bota, ele brinca muito. Esse carrinho é tão velho. Ele ganhou quando fez 1 ano, ele ainda brinca com isso daqui, mas ele agora. Se ele gosta, então deixa pra ele. Como eu falei no outro vídeo, ele não apontava. Ele pegava o meu dedo e fazia assim. Aí fazia assim. Aí fazia assim. Pegava o meu dedo e fazia assim. Aí eu falava, não, você consegue. Aí eu pegava o dedinho dele aqui, Miguel, o não sei o quê. E eu tenho uma coisa que eu faço aqui em casa, que no momento eu não tenho nada. Mas eu pego uma folha de papel, começava a escrever as coisas, colava pelas paredes da casa. A minha casa é toda rabiscada, pintada, colada de massinha, mas é o ambiente dele. E aí eu colava e eu começava a ensinar ele a apontar com o dedo dele. Hoje em dia ele já aponta, entendeu? Ah, tá. Ele esquece as palavras que falava. Antes ele até tentava falar assim, mamã, papai de comida, dá, uma palavra ou outra que ele já tinha aprendido e ele esquecia, ele não falava nada. Nessa época que eu escrevi isso, eu não entendia muito bem. Hoje em dia eu já entendo que quando a criança faz os seus 2 anos, ela tem a chamada poda, a poda do autismo. Eu aprendi isso com a Mayra Gaiato. E ele teve isso, entendeu? Então é normal as crianças fazerem muitas coisas e de repente ela parar de fazer aquilo. Esquecer, talvez, entendeu? Isso é uma característica do autismo, entendeu? Eu acho que isso às vezes pode acontecer em outras idades. E a criança vai crescendo, ela para, tipo assim, agora quando ele tava com 2 anos, mais pro final do ano. Tinha coisas assim que ele começou a fazer no início do ano e no final do ano ele não fazia mais. Eu ficava meio preocupada. Mas dizem que é logo quando a criança faz 2 anos. Não sei. Porque eu não sou uma profissional. Eu falo que eu sou especialista somente no Miguel, né? Graças a Deus eu só tenho ele. Eu escrevi aqui que se deixasse, ele brincava sozinho o dia inteiro. E isso me incomodava muito. Porque o pai trabalha fora e eu não trabalho fora com ele. Eu vou fazer um vídeo. Por que eu não trabalho fora? E aí ele ficava ali, no canto dele, o dia inteiro, sozinho, brincando, grudado, deitado no chão. Às vezes, aqui faz muito frio aqui em São Paulo, e ele no chão frio, na época, ele babava muito, entendeu? Ele babava muito. Então, aquelas fraldas e coeiros de bebê, eu colocava aqui no pescoço dele, eu botava mais o coeiro, porque a fralda rapidinho molhava, entendeu? E o coeiro era mais grosso pra não molhar, porque ele teve aquele problema respiratório e aí tinha que ir pro hospital porque ficava resfriado e tomava muita medicação, entendeu? E aí eu botava aquilo. Por muito tempo ele usou, até que ele começou a se incomodar com a baba. Ele fazia assim, e daqui a pouco ele parou. Hoje em dia, às vezes ele baba, mas é muito pouco. É mais assim quando ele tá brincando ou rindo alguma coisa com a cara assim abaixada, aí ele baba um pouquinho, mas é bem pouco. E ele brincava sozinho o dia inteiro se deixasse. E eu me sentia muito mal, eu ficava muito triste. E eu chamava ele, tentava conquistar ele, pedir a atenção dele. Era muito difícil, entendeu? Muito difícil. Mas eu consegui. Hoje em dia ele já pede a gente pra brincar com ele. Ele já pede a nossa presença, entendeu? Ele brinca muito sozinho, mas ele já pede pra gente ficar com ele, entendeu? Eu coloquei aqui que ele ficava muito nervoso quando ele não consegue uma coisa, brincar com alguma coisa, né?
É a conhecida frustração, né? Tipo, eu não tô sabendo empilhar, tá caindo tudo, entendeu? Hoje em dia ainda acontece isso. Só que o que eu fazia, o que eu faço até hoje. Quando eu vejo isso acontecer, eu vou lá, eu atendo ele, eu abraço, falo, olha, não fica triste, deixa eu te ajudar, a gente vai conseguir. Eu tento fazer dessa forma, entendeu? Hoje em dia isso não acontece tanto, mas acontece. Por exemplo, se ele ganhou um brinquedo novo, a gente senta com ele, mostra como é a função daquele brinquedo. Eu não dou, sei lá, esse urso. Olha, Miguel, não, a gente, olha, Miguel, o bichinho, o elefante, ele tem orelhas grandes, olha a tromba do elefante, que não sei o que, a gente tenta mostrar pra ele, entendeu? É o seu bichinho, vamos fazer de neném? Ai, o neném, tudo bem que ele não gosta desse elefante, eu que gosto. Mas assim, por exemplo, tem ali o Patati Patatá. Hoje em dia, quando ele tá ouvindo o Patati Patatá, que ele gosta muito, ele pega e bota os bonecos perto dele pra ficar assistindo a eles, né? Os Patati Patatá, boneco assistir o vídeo. Ou então ele pega os dois bonecos, abraça e fica rodando pela casa, né? Ele não gosta muito de rodar, ele fazia isso, ele ainda faz até hoje. Mas a gente não gosta muito, eu não deixo muito porque eu tenho medo dele cair e se machucar. Ele cai, mas não se machuca muito, mas a gente tem cuidado, né? Aqui, outra característica, ele não interage com crianças da mesma idade. Então, aqui em São Paulo a gente mora só nós três. A gente não tem muita interação social com outras pessoas, somos só nós três, né? Nós não conhecemos muitas pessoas, as pessoas não vêm muito aqui, nós não vamos na casa de ninguém. E aí ele só tinha contato com crianças na igreja e na escola. E ele não interagia muito com as crianças, ele meio que ignorava a presença da criança, entendeu? Naquela época, nessa época aqui. A mudança que aconteceu foi que hoje em dia ele continua tendo pouca interação, né? Mas ele gosta de estar com crianças, ele gosta de observar e ele imita o que as outras crianças fazem, né? Foi o que até começar a pandemia que eu consegui observar, né? Agora, na pandemia, ele não interage com criança nenhuma, infelizmente, porque ele está isolado dentro de casa, lógico. E foi essa percepção que a gente teve. Eu já vi ele brincando assim como outra criança, mas aí a outra mudança que ele teve, né? Começou a interagir, mas como é que ele interage? Batendo, empurrando, como é que faz? Puxando o cabelo. Acontece, mas é uma coisa que vai melhorando com o tempo. A gente deixa, a gente não deixa, a gente fala, Miguel, não pode. Aí a tia uma vez falou da escola e a gente começou a falar bastante com ele. Olha, carinho, é o amiguinho, sente dor, faz dodói. E aí ele foi diminuindo, foi diminuindo. Mas a professora falou que na escola tava maior guerra. Tava todo mundo se batendo, todo mundo não sei o quê. Foi uma loucura, mas essa fase passou. Eu coloquei aqui que ele teve atraso motor. O Miguel, ele nunca, quando ele era bebezinho, ele nunca queria fazer o que tinha que ser feito, entendeu? Você tem que botar a criança de bruço numa certa idade. Eu botava, ele odiava, ele não queria ficar de jeito nenhum. Ah, mas tem que botar. Botava, mas ele ficava berrando. Ele era um bebê muito calmo, ele nunca chorava, nunca. Ele fazia, nhé. Eu já sabia o que ele queria, que estava na hora de mamar, que estava na hora de não sei o quê. Ele nunca chorava, nunca. Eu posso contar na mão as vezes que ele chorou muito na vida, que foram pouquíssimas vezes, de verdade. Deve, tipo, dar umas 10 vezes, entendeu? No máximo, ele é muito tranquilo. E aí eu colocava ele de bruço, então ele não queria ficar. Aí, por muito custo, ele foi aprendendo a ficar de bruço, começar a rolar para um lado, para o outro, a sentar. Tipo, sei lá, com quantos meses a criança senta? Eu não lembro mais. Ah, vamos supor que era com 4 meses, ele foi sentar com 6. Ah, a criança tem que começar a engatear entre não sei o que, não sei quantos meses. Miguel não engatinhou. Miguel não queria engatear de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Era só no colo, deitado ou sentado. E aí ele aprendeu a ficar em pé antes dele engatinhar, entendeu? E aí ele começou a andar, se segurando pela casa, de mãozinha, antes dele engatinhar. E eu ficava, meu Deus, esse menino vai andar antes de engatinhar? Mas engatinhar não é fundamental para criança. Na época nós não sabíamos nada sobre o autismo e aí a gente ficava pensando. Aí eu comecei a assistir uns vídeos na internet, eu e minha mãe, sobre estimular crianças. Eram vídeos de fisioterapeutas
a respeito do engatinhar, a gente fazia, ele brigava, que ele não queria fazer, que não sei o que, nananá, era um saco. Aí, quando ele fez 1 ano, ele não engatinhou e não andava. Ele andava assim, segurando, né, pelos móveis, a gente ia atrás, porque ele caía muito, 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 muito e batia muito com a cabeça. Até a gente vir para São Paulo, isso acontecia, entendeu? Demais. Aí a minha mãe teve a ideia, que ela viu no vídeo, as crianças com tatame, porque aí a criança percebia, eu vou cair, aqui é mais fofinho, né? Se ela cair, ela vai ver que não vai fazer dodói, né? Aí a minha mãe foi, comprou 4 tatames, e aí a gente colocou lá na sala e ele começou a tentar engatinhar e a gente voltou com os exercícios que a fisioterapeuta fazia no vídeo e a gente começou a fazer com ele e ele começou a engatinhar. Só que ele engatinhou em 1 semana, ele começou a engatinhar, ele já tinha mais de 1 ano. Na outra semana, mais ou menos, ele começou a andar. E na outra semana ele já tava correndo, entendeu? E na outra semana ele parou de mamar no peito. Foi tipo assim, tudo em 1 mês. Em 1 ano e 1 mês ele fez tudo isso, entendeu? Tudo que ele tava atrasado, ele, tô perdendo meu tempo, vamos lá resolver. E ele resolveu isso. Mas eu acho, sinceramente, que ele teve um atraso motor, sim, na minha percepção. Ah, tá. O Miguel, desde bebezinho, ele sempre teve rotina. Por quê? Eu sempre achei importante um bebê ter rotina, pelo assim que eu vinha lendo, o pessoal falar. E aí, o que a gente fez? Com 15 dias de vida, o Miguel já tinha rotina. Porque eu pensava, meu filho, você não vai ficar virando à noite, não, tá? Eu sou do dia, eu não sou da noite, então você vai dormir de noite. Aí, o que eu fazia? Eu mantia, assim, bem, ele é acordado, assim, de dia, né? Ele tirava as sonecas como um bebezinho recém-nascido, mas eu não deixava ele dormir o dia inteiro. E aí eu deixava as janelas abertas para entrar a iluminação do dia, para ele ver que era dia, todo mundo falando, música, falação, televisão alta, não sei o quê. Aí quando ia dando os horários dele, assim, dava 6 horas da noite, eu começava a diminuir os volumes, mandava o pessoal ficar mais em silêncio, dava o banho, mamar, não sei o quê, dormia. E aí com 15 dias ele já não virava mais à noite, ele acordava para mamar à noite e depois dormia. E isso foi até com 1 ano, 2 anos. Ele nunca foi de virar à noite, nunca, 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 nunca. Hoje em dia ele ainda tem umas insônias, mas é bem raro. E ele sempre gostou de rotina, sempre, sempre, sempre. Agora que nós entramos na quarentena, a gente teve que colocar uma rotina dentro de casa, porque antes ele ia para a escola, ia para a natação, ia para a terapia. No final de semana, o papai em casa, ele falava passear, a gente se arrumava, ia para o shopping, ia para a igreja, para o mercado. Então ele tinha uma rotina de rua, uma rotina de casa. Ele ama estar em casa, mas eu falo que ele é um menino de rua, porque ele adora sair, entendeu? Antes de entrar na quarentena, ele estava assim meio desorganizado. Ficava meio nervoso, meio ansioso na rua, mas a gente falava pra ele, olha Miguel, nós vamos em tal lugar, vamos fazer tal coisa, entendeu? A gente tava percebendo isso nele. Agora, quando acabar a quarentena, eu não sei como é que vai ser, porque a gente tá com uma rotina estabelecida aqui dentro de casa, eu achei importante fazer isso, porque estava um caos total aqui em casa, mas foi isso que aconteceu, né? Ele gosta de rotina. Na época, ele não olhava nos olhos. Hoje em dia ele já olha, porque eu tive que conquistar isso dele. Eu tinha que ir lá, abaixar, ficar olhando assim no olho dele. Olha, Miguel, olha pra mim. Ele ficava desviando, olhar. Não, olha pra mim aqui, ó, Miguel. Eu falava bem alto. Miguel, que não sei o quê. E até que ele olhava pra mim. Foi difícil. Depois foi o pai pra conquistar ele. E agora, depois foi pra ele interagir e olhar para as pessoas na rua. Isso a gente ainda está conquistando, mas já melhorou bastante. Tem aqui, dificilmente atende quando chamamos. Gente, como eu falei, eu chamava milhões de vezes, ele não olhava. Hoje em dia eu posso estar em qualquer lugar, se eu chamar ele, Miguel, Miguel, Miguel. Se eu chamar, não vou falar aqui, porque ele vai vir aqui agora. E eu tô aqui gravando. Mas se eu ficar chamando, ele vem olhar pra ver o que eu tô chamando ele, entendeu? Graças a Deus. Isso foi muito difícil, mas a gente conseguiu. Ah, tá. Que eu botei aqui, que ele às vezes sacote os braços, balança, que são as chamadas estereotipias, né? Que ele ficava assim, balançando, ou então fazendo os negocinhos. São as estereotipias, eu não conhecia, hoje em dia eu já conheço. E as estereotipias, gente, eu aprendi que a criança faz, você tem que deixar fazer. Eu não concordo com quem fala que você deve proibir a criança, não concordo. Porque as estereotipias são reguladores emocionais. Se a criança está fazendo aquilo que ela precisa, entendeu? Ela está fazendo de euforia ou de frustração. Se ela tá frustrada, aquilo vai deixar ela bem? Deixa ela fazer. É assim que eu acho. Então,
na época ele ficava estereotipando, olhando pra minha cara. Eu não sei se ele estava se sentindo mal, e eu ia lá e imitava ele, entendeu? E ele faz. Até hoje ele faz pouco, mas ele faz. E as características dele hoje é que a seletividade alimentar dele ainda tá bem complicada, pior do que naquela época aqui, né? Mas o que? Ele não gosta de sentar para fazer as atividades, tipo assim, de escola, de tentar. Ah, vamos cá ler um livrinho, é muito difícil, muito difícil. Ele lê mais livrinho com o pai dele deitado na hora de dormir, comigo não. A interação social com crianças continua sendo difícil, né? Ainda mais agora, em quarentena, ele não tá interagindo com ninguém, então eu não sei como é que vai ser depois. E com a fala, porque, gente, o Miguel, ele me chama o tempo todo. Me chama como? Me chamando de mamãe? Não, ele vem e fica me puxando pelo braço, assim, o tempo todo. É desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, me chamando pelo braço, me pedindo as coisas. Pra eu arrumar o computador, pra eu pegar um brinquedo no guarda-roupa, no alto, pra eu dar uma água, porque ele quer comer, porque ele quer sair, porque ele quer não sei o quê. É o dia inteiro me puxando pelo braço. E eu falo, Miguel, você tem que falar, você tem que falar. Você quer isso? Fala, quero isso, quero o carrinho. Desculpa, quero o carrinho, quero água, quero não sei o que, você tem que falar. Ou então eu falo, ajuda, mamãe, ajuda. É complicado, mas ele tá para entrar nas terapias e eu acho que isso vai ajudar. Ele, graças a Deus, teve o desfraude, né? O pai dele conseguiu desfraudar ele agora na quarentena. E eu acho que hoje é basicamente isso, porque pelo que a gente conversou com o terapeuta, ele tem uma desorganização, assim, né? Tipo assim, no cérebro dele. Ele é muito agitado, ele não para, ele precisa se organizar, colocar as coisinhas no lugar para ele ficar mais calmo, mais centrado. Ele não precisa de medicação, né? Por enquanto os médicos falaram que não precisa, então não precisa. Mas se um dia precisar, a gente vê, né? Porque às vezes a criança ela se dá bem, às vezes ela não se dá com a medicação. Ele já tomou medicação e não deu certo. Então, gente, basicamente essas as características do Miguel. Eu sei que eu falei bastante, mas foi só para entender, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, até a próxima.